O nosso corpo pode ser a nossa sombra? Sim, é no corpo que a gente vai guardar a nossa sombra. A nossa expressão da sombra, ela está marcada no corpo. E isso eu vou mostrar para você agora. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Sombra e os Destinos da Vida. Vem comigo. O nosso corpo é o registro, é a marca de tudo o que a gente foi vivendo e que a gente não foi conseguindo elaborar à medida que a gente diz que a gente coloca para dentro, que a gente esconde. Então a sombra não torna-se algo fantasmagórico, não é um fantasma no sentido de que ela está deslocada. Não, ela vai ficar fazendo marca no meu corpo. E um corpo que guarda muitas sombras é um corpo quase que morto, um corpo sem vida, um corpo que vai ficando de uma forma ou de outra sem a possibilidade de expressar aquilo que o corpo mais sabe expressar, que é a possibilidade do movimento, a possibilidade de um corpo alegre, de um corpo vívido, de um corpo cheio de energia. Lá no começo da psicologia, o Reich foi definindo as couraças como um campo de energia, aonde na verdade nós vamos condensando, a gente vai guardando, registrando as marcas daquilo que a gente não poderia expressar. Para o Reich, tanto quanto para o Freud, a gente vai marcar isso a partir da sexualidade. Vejam, a sexualidade não é compreendida como sexo de vida adulta. É aquilo que o Freud conseguiu trazer para a gente, a sexualidade como uma energia de vida, uma energia de expressar o prazer pela vida. O que o Reich vai dizer é que, à medida em que esse prazer não pode ser expressado, que ele não consegue ser realizado, ao contrário, ele vai ser frustrado, ele vai fazendo marcas no corpo, vai fazendo o que a gente vai chamando de couraça. E a couraça fica como um campo intocável, porque se eu toco naquele campo, é como se as memórias, as dificuldades voltassem. Então a gente começa a falar da sombra. Sim, o meu corpo, ele é o lugar da minha sombra. Olhar para o meu corpo, olhar para as marcas que foram ficando no meu corpo, é olhar para aquilo que eu fui fazendo comigo, aquilo que eu fui fazendo não reconhecendo de fato a possibilidade, a riqueza de integrar o lado que não era aceito. Vejam, como a gente vem discutindo em toda a série, não trata-se do bem e do mal. Trata-se de aspectos do nosso ser que são tão humanos, mas que a gente não sabe ou culturalmente não é aceito a possibilidade de expressão. Quando eu ensaio como criança a possibilidade de expressar esse sentimento, e isso é reprimido, isso vai para onde? Vai para o corpo, vai ficando numa marca de couraça no meu corpo, vai ficando como um campo que traz a marca daquela dor, da angústia, da dificuldade. Seja uma tristeza, seja uma impossibilidade de expressar aquilo que eu desejava, e aquilo vai ficando então marcado no corpo. O maior exemplo que a gente tem é o da própria sexualidade. Por quê? A possibilidade de expressar o prazer, ainda por mais que a gente tente estudar e mostrar que é possível e que é irrelevante que a criança expresse o prazer que ela tem com o próprio corpo, isso ainda é muito reprimido. Ainda é colocado em vários momentos como pecaminoso, como algo que não pode ser tocado. E a gente vai encontrando o quê? Vai encontrando um lugar onde aquilo que deveria ser fonte de prazer torna-se desprazeroso. Ou algo em que eu preciso esconder dos outros, que eu preciso de uma forma ou de outra ocultar. Então eu preciso deixar longe de mim mesmo, porque aquilo ficou com um aspecto sujo, um aspecto ruim, um aspecto que não é aceitável. E o que eu faço? Eu coloco isso no meu corpo, eu marco isso como um lugar de próprio desconhecimento.
até hoje a gente vai encontrar muitas pessoas que não conseguem tocar no seu corpo ou permitir que alguém toque em algumas partes do corpo por conta de... Aí as pessoas vão dar justificativas. Não, é porque eu não gosto muito. Não, na verdade é porque aquela parte do corpo traz memórias, traz lembranças, e nem sempre lembranças tão agradáveis. E quanto mais eu tenho a sombra como algo afastado de mim, mais eu sinto dor, mais eu sinto frustração quando essa parte é tocada. Então vejamos, a possibilidade de ter o prazer, a possibilidade de expressar uma luz, uma alegria, um contentamento de estar vivo, de dar prazer a outra pessoa, receber prazer, fica bloqueada, fica organizada como algo proibitivo. Em alguns momentos, para algumas pessoas, quando a sombra se solta, aí o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque a pessoa vai lá para o outro oposto. É aquelas pessoas que vão para a promiscuidade, que vão para a possibilidade de enganar parceiro e parceira o tempo inteiro. O que está acontecendo com essas pessoas? Essas pessoas estão, ao invés de poder expressar o prazer que tiveram, elas voltam no tempo e sentem aquilo como desprazeroso. Então ela precisa supervalorizar, superdimensionar. Por isso que vem as questões das traições constantes ou da promiscuidade. Ou quem nunca ouviu falar que quanto mais preconceito a pessoa tem sobre uma determinada situação sexual, mais dificuldade ela tem de olhar isso dentro dela. Olhar que isso em algum momento atravessou a história dela. E a pessoa começa a fazer o quê? A ter preconceito, a expressar aquilo de uma forma muito condenável, muito firme, conservadora, de uma forma em que condena no outro a possibilidade da expressão do prazer ou a possibilidade da pessoa ser do jeito que é. O que ela tem por trás? A sua própria sombra, a sua repressão de uma energia que não pôde ser integrada lá na infância. Ela acaba se tornando pecaminosa, ela acaba se tornando algo que precisa vir à tona. Mas esses casos são os casos mais, digamos assim, mais na ponta, mais extremos. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quanto mais a gente consegue olhar o nosso corpo como uma fonte de luz, quanto mais eu consigo admirar e entender toda a energia vital que esse corpo é capaz de produzir e o quanto eu fico bem ao movimentar o meu próprio corpo, ao ter prazer com ele. Ora, tanto mais eu consigo integrar a minha sombra e me desfazer daquelas emoções ou daquelas situações que lá no passado me marcaram. É deixar no passado o que é do passado e poder viver no presente com o que é do presente. E muitas vezes as pessoas acabam também acreditando, e andaram me perguntando sobre isso, que os impulsos que a gente tem, impulsos negativos e destrutivos, que muitas vezes passam pelo corpo, primeiro, se eles são aspectos da sombra. Sim, são aspectos da sombra. Se eles podem ser controlados. Olha, na verdade, a gente não precisaria controlar os impulsos destrutivos. A gente precisaria olhar para eles e tentar compreender qual é a origem desse impulso. Que lugar que isso veio, e o registro inicial sempre passa pelo nosso corpo. Porque quando a gente consegue identificar, olhar em que momento essa história ficou marcada no meu corpo, mais eu posso compreender, entender e integrar esse impulso, dando a ele uma origem. Não é uma explicação ou uma justificativa. É dando a ele uma voz, dando a esse impulso uma possibilidade de compreender de onde ele vem e do que ele está falando. Porque eu vou voltar isso sempre para a gente poder entender. Esse era um movimento natural que
toda criança tinha, que todos nós tínhamos. Só que à medida que isso foi aparecer, que isso foi se expressar, isso foi reprimido, colocado para dentro como algo ruim, como algo que não poderia. Seja porque alguém mostrou isso, alguém fora faz uma fala disso, ou a própria criança já percebe que no contexto em que ela vive, aquilo é ruim, aquilo não pode ser colocado. E ao invés de a gente ajudar a criança a integrar, a entender o que era aquilo, a gente faz o quê? A gente julga, a gente diz que está errado, que não é bom. Bom, fica a marca, fica aquilo que ao invés de eu ter o prazer, eu tomo aquilo como algo errado, como algo culposo, algo difícil. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ficando completamente preso na sombra, completamente encouraçado, e por isso o termo couraça é bom. É como se eu ficasse fechado com aquele sentimento em algum lugar, até que em determinado momento, em determinada situação, o impulso vem. O impulso, então, não é necessariamente algo ruim ou destrutivo, porque ele vem para trazer uma marca, para trazer a possibilidade de eu voltar naquele ponto, olhar para ele e, de fato, dar um outro destino. Então é muito importante a gente compreender que esses instintos da sombra, que esses impulsos da sombra, que relembram sempre algo destrutivo, eles não são algo para ser julgado como ruim. A gente precisa dar voz a isto. A gente precisa olhar para isso. E esse olhar, nada mais, nada menos, significa o quê? Eu poder aceitar que isso existia em mim e que eu estou abrindo mão ou dando um outro destino para esse sentimento, que eu estou escolhendo se eu vou utilizá-lo ou não, porque aí eu não fico à mercê desse destrutivo. Então é muito importante a gente entender o destrutivo como um fenômeno psicológico, não como algo que está marcado na pessoa, como algo que eu não posso fugir, algo que é do meu instinto, então eu vou fazer, e desculpe a expressão, dane-se qualquer pessoa. E usar outra expressão mais feia, mas é que a educação não pede. Pede, na verdade, que a gente tenha um pouco mais de polidez. E todo mundo me entende o que eu quero dizer. E não é isso que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? Ao contrário, a gente precisa olhar para esse instinto, olhar para esse impulso, entender essa origem. E muito fácil a gente poder fazer isso quando a gente faz o quê? Um reconhecimento do nosso corpo, um reconhecimento de compreender quando o corpo faz um sintoma, aonde, qual é a origem desse sintoma. E para isso a gente tem uma vasta bibliografia explicando o quanto o nosso corpo fala, o quanto o nosso corpo está expressando o tempo inteiro o que? As nossas emoções. E para isso a gente pode estudar, olhar um pouco mais e adquirir mais autoconhecimento sobre esse tema. Você gostou? Faz sentido isso que a gente está falando? E como eu falei para você, isso aqui a gente pode explorar muitas horas, que é um tempo muito curto. Eu estou só dando o quê? Um pouquinho para você. E esse pouquinho eu quero que você possa compartilhar. Compartilha com teu amigo. Se gostou mesmo, aquele like. Teve dúvidas? Faça perguntas. Escreve agora a tua pergunta que logo eu te respondo. E principalmente, acione o sininho se você não acionou ainda, para que você possa, a partir da inscrição que você fez no canal, ser contactado cada vez que a gente vai ter um novo episódio.